Então você costuma anotar o primeiro ponto dessa mensagem, passada a introdução, é a decepção de Abraão. A decepção de Abraão. Então, muitas vezes nós olhamos, nós se decepcionamos com pessoas. Vê se alguém do teu lado, pergunta para ele se ele já se decepcionou com pessoas, com situações, se alguma coisa trouxe decepção para o coração. Diga para ele, há uma esperança. Abraão, o pai da fé, também se decepcionou. Olha que maravilhoso. Abraão está decepcionado. Isso é o tema de uma das conversas mais marcantes da palavra de Deus. Eu gosto disso, que a Bíblia é rica demais, é poderosa, porque essa decepção de Abraão é consigo mesmo. Essa decepção de Abraão é sobre aquilo que Deus prometeu para ele. Você vai entender que ele está decepcionado com aquilo que está acontecendo sobre a sua vida. E quem nunca está decepcionado com algo que não está acontecendo? No caso de Abraão, não estava acontecendo aquilo que estava planejado, aquilo que estava desenhado. Então Gênesis capítulo 15, no verso 2 diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Abraão, nessa fala, é uma fala indignada. É uma fala, o Senhor está falando aí, mas nada está acontecendo. O Senhor está falando, mas não é possível que vai acontecer um milagre. Agora, Abraão está abrindo o coração para Deus. Olha como é importante abrir o coração para Deus. Agora, Abraão era amigo de Deus. Tem amigo de Deus aqui? Se é amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Não sei você, mas se tem alguém para você ser amigo, é amigo de Deus. Agora, Abraão ao contrário, Deus o chamava de amigo. Isaías 41, verso 8: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão. E ele ainda frisa, meu amigo. Deixa eu te dar uma notícia, você talvez não saiba, mas você é descendente de Abraão. A palavra de Deus se cumpriu de trás para frente. Eu posso pregar, acho que todos aqui sabem. E assim como Abraão era amigo de Deus, e Deus era seu amigo, eu creio que Deus é seu amigo. A palavra de Deus diz que Ele é nosso amigo de todas as horas, de todos os lugares, que não tem lugar mais alto ou mais baixo, ou lugar que a gente possa se esconder da sua presença. Em todo lugar o amigo, Ele está comigo e com você. Quem sente o amor deste amigo? Quem sente a presença deste amigo neste lugar? Ah, pastor, mas é complexo. Sabe o que acontece? Porque às vezes nós imaginamos um Deus muito, muito distante. É assim a nossa perspectiva sobre Deus, um Deus muito, muito distante. Isso me lembra um homenzinho verde da Universal, chamado Shrek, que vivia num mundo muito, muito distante. Quem conhece o Shrek? Se o Shrek você conhece, agora eu não sei, mas o Shrek está hypado, o Shrek é conhecido. Lembra? Era um mundo tão distante que o burrinho perguntava: e está chegando? Ele: não, burro, está chegando. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, eles pareciam o burrinho do Shrek. Entrava no carro, dava 10 minutos, está chegando. Falei, meu Deus, faz 10 minutos, ainda falta 3 horas. E eram as 3 horas perguntando, sabe? Um lugar era muito distante para eles. E às vezes eu vejo pessoas que servem a Deus, frequentam a casa do Pai, buscam a presença de Deus e pensam num Deus tão distante. Levante suas mãos nos céus, Ele não é distante. A palavra de Deus diz que Ele está atento para ouvir o teu clamor, Ele está atento para ouvir a tua voz. Ele quer proximidade, Ele quer intimidade. O teu Deus quer um relacionamento profundo com cada um de vocês. Você precisa entender essa verdade. Ele não é um Deus distante. É que nós idealizamos muitas vezes que os heróis da Bíblia são perfeitos. Deixa eu te dar uma notícia, por isso que nós não temos a proximidade. E Abraão não era perfeito, Abraão falhou. Abraão neste texto está discutindo com Deus. Abraão neste texto ele está contrariado. Você fala com Moisés fala assim: eu não consigo, eu sou de fala pesada, eu não tenho condição de guiar o povo. Então Moisés não era perfeito. Moisés tocou, se irou e bateu na rocha. Não era para ele ter feito isso. Moisés não era perfeito. Quem diria Davi, o grande rei celebrado, o homem segundo o coração de Deus, um homem imperfeito, que cometeu um adultério,
mas o Senhor resgatou a sua história e mudou a vida dele, e hoje, até hoje, ele é celebrado. Então não é sobre os perfeitos, mas é sobre aqueles que desejam ser amigos do Senhor, que desejam ter intimidade com o Senhor, que desejam ter uma vida com o Senhor, porque nos momentos mais difíceis, eu sei que você passa assim como eu, descubro que Deus não é apenas meu Senhor, mas também é meu melhor amigo. Quem é amigo de Deus neste lugar? Ele é teu Senhor, sim, mas mais do que o teu Senhor, Ele é teu amigo de todos os momentos, nos momentos mais difíceis, mais escuros, mais improváveis, de portas fechadas, de decepção, assim como Abraão. Ele é o teu amigo, Ele nunca te abandona, jamais. Os teus escolhidos, os teus filhos não serão abandonados e não serão envergonhados, diz a palavra do eterno Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas Abraão dá essa receita que nós devemos abrir o coração para Deus. Eu sei o quanto é difícil abrir o coração para alguém, porque as pessoas pegam às vezes o que está no teu coração e esparramam. E quem nunca foi decepcionado desse jeito? Mas você tem o Pai para abrir o seu coração, para abrir a sua vida. Você não tem que guardar tudo aí dentro, você tem esse poder de abrir o seu coração para Deus, de compartilhar. Deus, está ruim mesmo, Deus, está complicado mesmo. Deus, eu estou revoltado até contigo, não sei o que está acontecendo. Eu falei esses dias atrás que nada estava acontecendo nas finanças. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Ô meu amigo, o que está pegando aí em cima? Porque aqui embaixo o negócio está pegando, como é que vai ser? Mas Ele é resposta para aquele que clama. Em pouco tempo o Senhor reverteu toda a situação e chegou uma boa notícia. Eu quero dizer, meu irmão, clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas firmes e grandes que você não sabe. Levante a sua voz, levante as suas mãos aos céus. Meu irmão, se está complicado, se está difícil, abre o seu coração para Deus. Faça como Abraão, porque a resposta dos céus desta noite, a resposta de Deus sobre a tua família, a resposta de Deus sobre a tua história. Há um tempo de novidade, um tempo de portas abertas, um tempo da manifestação do sobrenatural e das promessas do eterno sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Como amigo, o que Abraão continua dizendo, Gênesis 15 verso 3, e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abraão já estava conformado. Algumas coisas demoram mais do que a gente imagina, e às vezes a gente fica conformado. O tempo de Deus é perfeito. Quando Abraão é chamado para sair da terra, ele tem 75. Quando Abraão está nesse momento questionando Deus, ele tinha de 80 a 85. Ele esperou 5, 10 anos, sei lá, 15, não sei. O tempo não é definitivo na Bíblia. E algumas coisas Deus faz a gente esperar. E esperar não é bom, mas às vezes é necessário para uma construção poderosa. Eu falava de manhã, meu pai sempre conta lá que nossa primeira casa da família foi comprada e depois reformada, e a gente começou a morar nela 21 anos depois. Meu pai é a chegada do Abraão, é o pai da fé. Porque tem que ter fé para esperar 21 anos, mas tinha uma promessa, ele tinha uma certeza: eu vou ter minha casa. É isso que ele falava para a gente em casa, mesmo não tendo dinheiro às vezes nem para pagar as contas, apertadinho, dividindo as coisas. Nós morávamos na casa do vô, a casa do vô a gente batia na parede, criança, né? Ainda caiu o reboque, a gente achava engraçado, porque era meio estufado, meio cansado. Mas 21 anos, ele crendo, ele continuando com a expectativa em Deus, continuando debaixo da promessa. Talvez nem todos os dias ele estava animado, mas muitas vezes eu lembro que ele chegava e falava assim: Deus vai dar nossa casa. Aí quando ele comprou um esqueleto de uma casa. Eu era pequeno, então ele está com fé, eu vou ficar com fé. Mas eu só tinha o esqueleto, não estava terminada a casa. E ele começou a idealizar que ia ter isso, ia ter aquilo. E aí, como ele conta com o coração alegre, um dia ele aperta o controle do botão lá. E muitas vezes deram palavra contrária. É assim que acontece. As pessoas tentam desanimar, tentam parar. Você acha que não tentaram para Abraão? Você não vai ser pai de nada. Como é que você vai ser pai de alguma coisa? Nem filho você pode ter. É isso que a gente costuma ouvir. Mas você possa fechar os seus ouvidos para a voz de Satanás e ouvir a voz do Eterno sobre a tua história, de pessoas de Deus, de pessoas que favorecem. E como ele conta, um dia ele apertou o botão e o portão elétrico, que era novidade na época, assim, abriu,
closet, banheira, certo? A única coisa que tinha de ruim na casa é que dormia eu e meu irmão. E meu irmão, agora eu entendo um pouco do mistério. 3 horas da manhã ele levantava, sentava na cama e batia palma. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu vi que era pastor, glorificava. 3 horas da manhã ele tinha lá um surto que dava nele, não sei se dá ainda. Eu falei assim, meu Deus, ele tinha lá um espasmo, sei lá como é que chama isso. É ou não é? Mas Deus é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não chega atrasado, porque Ele é o dono do tempo, o tempo está à sua disposição, Ele caminha na eternidade, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz que dele é o sim e dele é o amém, sobre a tua vida, todas as coisas são por Ele, para Ele são todas as coisas, todo o governo, toda a autoridade, todo o poder, toda a glória estão nas suas mãos. Se Ele te prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir e para fazer mais do que você pensa ou do que você imagina. A palavra dele não vai falhar sobre a tua vida. Fale com alguém, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e não falhará sobre a tua vida. E eu lembro, olhando para Abraão, quando Deus chama Abraão, Abraão era rico. Diga comigo, Abraão era rico. Abraão tinha dinheiro, Abraão era dono da padaria. Só, talvez seja da brasileira. Ontem eu falei, Mateus, pega ali um risole para mim. Pensei que eu tinha sido assaltado no caminho, não é possível. Com risole, cara, dá para fazer uns 20 com risole. E Abraão era dono de uma padaria. E de repente, tomando propriedade das palavras do Sidão, agora, nesse momento, ele se tornou riquíssimo, a Bíblia diz. Agora ele é dono da Rede Grau, gente. Além de muito dinheiro, é muita margem. Pensa, cada coxinha que você vende dá para pagar uma prestação de um carro. É poderoso o que acontece. Então agora ele é riquíssimo. Só que Abraão está angustiado, porque ele está dizendo assim, do que adianta eu ter conquistado tudo isso? Do que adianta todo esse dinheiro e todo esse recurso? Do que adianta se eu não tenho um filho, se eu não tenho um legado, se eu não tenho para quem deixar tudo aquilo que o Senhor me prometeu e depositou sobre a minha vida? Do que adianta se eu continuo sem sequência na minha vida? Abraão está angustiado com isso. E Abraão tem certeza que fica para o seu servo, porque o código de Hammurabi, o primeiro código civil da época, era: se não tivesse filho, o seu servo seria o seu sucessor e o seu herdeiro natural. Então ele não está falando debaixo de qualquer coisa, ele está falando com autoridade naquilo que ele está dizendo. Agora, do que adianta você construir algo gigante, como Abraão construiu debaixo das promessas? Ele andou com Deus, Deus prosperou a vida dele, Deus prometeu que ia prosperar e Deus fez. Se ele não tem um legado, uma família destruída, de repente, não adianta você ter as coisas. Se você tem um casamento destruído, uma casa mal resolvida, é isso que Deus quer mudar sobre a tua realidade, a tua perspectiva. Nos dias de hoje as pessoas querem resolver a vida pensando que tudo é dinheiro, sim ou não? Que tudo é dinheiro, e nem tudo é dinheiro. Eu já passei longe dessa fase, dessa história, porque a gente começa a entender aquilo que Deus quer. Hoje eu não quero ficar fora daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, eu não quero ficar fora daquilo que Deus desenhou a respeito da minha história. Filhos são heranças. Cadê os pais aqui? Mãe, tem pai, tem mãe aí? Filhos são heranças, filhos são legados. Estenda a sua mão. Deus, Pai, abençoa os teus servos, Pai, para que eles possam ser uma bênção sobre os seus filhos, sobre o legado da casa deles, sobre as famílias, Senhor, sobre a continuidade, sobre aquilo que o Senhor depositou na vida deles. Que eles possam, Senhor, ó Pai, deixar não coisas, não objetos, não bens para os seus filhos, mas que eles possam deixar um legado, uma marca, um valor, um princípio. Possam deixar o amor pela Tua palavra, pelo Teu reino, pela Tua vontade, Pai, que aquilo que eles carregam, Senhor, da Tua presença possa ser transmitido a respeito da vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém.